Boa tarde a todos, o Dr. Oscar Chapman está entrando aí com a live atualizada para todos vocês. Eu espero que vocês gostem, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar e fazer as doações pro Pix. Vamos entrar a partir de agora. Deputado Cabello e várias outras figuras. O avião da CIA já se encontra para o acautelamento e levá-lo ao Tribunal Internacional do Brooklyn. Diosdado Cabello, líder do Comando dos Soles, uma parte, todos já identificados, e também membros do Supremo Tribunal Federal da Venezuela, todos já capturados e parece que houve algum eliminado. Estamos em guerra atômica nuclear. O alvo é Luiz Inácio Lula da Silva, Alckmin, senadores, partidos políticos, governadores, prefeitos, estrutura de pagamento do narcotráfico mundial, ao qual não pagaram os traficantes. E estes querem o dinheiro. Alexandre de Moraes, líder do Comando Vermelho, líder do Comando da Capital, líder do Cartão Chinês, administrado pelo Comitê Chinês do Bacatarê. Você, conjuntamente com Putin, outro traficante mundial, que administra toda a máfia russa milenar, sobreviveram à Primeira e Segunda Guerra Mundial. Entendeu? Ou você negocia, abdica, não tem espaço para você no planeta. Vocês vão deixar de existir. E esse Ali Khamenei, que não morre nunca, Khamenei, falso profeta, exterminador do Estado Islâmico, do Islã, do ventre muçulmano, ser passado pela espada dos mulãs, jorrar sangue. Aqui no Brasil, já estamos na caçada de vocês. Fugiram? Estão se escondendo? Cadê os bonecos que se fazem chamar Luiz Inácio? Primeiro, segundo, terceiro escalão, traidores à pátria. Conforme determinação. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail. oscaranibalchapano@gmail. Meu Pix de sobrevivência é metas. E fazem isso com todo mundo no planeta. Por isso que a intervenção é global. Então você dirá, e o senhor Trump, ele está preocupado? Não, ele está jogando golfe. Ele joga golfe, ele atende os netos, a mulher dele, e ele se diverte, tendo que conversar com a pior escória que tem no planeta. E ele que está acostumado, dono de cassino, imagine você, conhece todo mundo. Ele falou, vou mandar um exorcizador, um exorcista, daqui, do meio do deserto de Las Vegas, exorcizar vocês, macumbeiros. Então você não pode brincar com uma pessoa, ou tirar ele de otário, ou pensar que ele não sabe nada. Tentaram matá-lo várias vezes. Um morreu, o outro pegou prisão perpétua. E o outro já morreu, botaram outro no lugar dele e está querendo peitar. Ele diz, duvido você jogar bomba, você não tem bomba, e a Rússia está comigo, a Índia está comigo, a China está comigo. E o chinês quer saber da grana dele. E aí o óbito Luiz Inácio Lula da Silva, ele vai fazer um tour. E antes disso aí, o homem me mandou uma cartinha. E está tudo bem específico. Então, abdica, se entrega, pede para ser preso. Porque você é queima de arquivo. Você inventou a roda, você inventou espaguete, você inventou a pólvora. Você acha que você tem capacidade para poder estabelecer uma administração global
os projetos eram fantásticos, extraordinários. Todo mundo aportou porque ninguém viu que tudo isso é uma realidade. É um procedimento matemático, cibernético. E aí vocês roubaram dinheiro. Vocês são muito otários. Porque vocês não sabiam que vocês poderiam ter ganho muito mais. Porque vocês não têm capacidade, intelecto. Quem é você? Eu sou o Lula, não. Vamos bater aqui DNA e digitais. Mas se ele leva o séquito do governo dele, todo mundo testifica que é o presidente com toda a cúpula de governo. Que forma é essa de viajar? Entendeu? Então, está tudo já identificado. Não há forma de se esconder. Não há, o seu governo acabou. A sua estrutura de governo do narcotráfico acabou. Todos vocês que fazem parte dessa Orcrim Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, da Nangreta, da Cosa Nostra, da Yakuza, ele pegou todos vocês porque vocês são otários. Vocês se deixaram levar dizendo que tem um sujeito, que é todo um grupo financeiro e que vocês vão se safar. Você acreditou? Generais em campo, atenção, todas as corporações em 125 países do Tribunal Penal Internacional. Atenção Pentágono, atenção Europa. Ali Khamenei, o exterminador do Islã, o exterminador do ventre muçulmano, esse impostor que queria fazer se chamar descendente direto de Mohammed, descendente direto da dinastia do baluarte das boas novas, o mensageiro. Ele não é, nunca foi, nunca será. Ele foi banido. Ele não existe mais. Ele foi executado. Ali Khamenei foi encontrado no bunker e as tropas dos Estados Unidos, conjuntamente com de Israel, procederam de imediato à execução sumária. Ele mandou matar toda a população do Irã e ele foi advertido que não haveria perdão para ele nem para os seus ayatolás. Então, já estamos procedendo com o ajuste em alvejar os sócios do Ali Khamenei. Então a Rússia já está sendo alvo, já estamos procedendo com a Rússia, já estamos procedendo com a China e o Irã. Já eliminamos as lideranças, agora vamos ao exército de todos os que torturaram e exterminaram o Islã e o ventre muçulmano. Já estamos em procedimento em todo o Irã. O Irã está tomado. Hoje, destruição da raça humana, e que todos eles já têm identificação, e agora procedemos à captura de todos eles. Isto vai durar 15 anos. Já está tudo pago, já temos todo o recurso financeiro para estar 15 anos no combate, tanto na Europa, quanto na Rússia, quanto na China, onde for. Nós vamos limpar os terroristas narcotraficantes, amotinados funcionários públicos que procederam contra
bênção sem fim. E estamos aí. Ali Khamenei não existe mais e não existe mais os mulãs. Acabamos com todos eles. E estamos procedendo à limpeza no Irã. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralizem isto. Gratidão. E aqui no Brasil, a mulher do Moraes quis fugir com passaporte falso, já está presa. Moraes também. Mas ele tem prisão perpétua lá nos Estados Unidos. Ele também tem que ser julgado. A condena de 20 milhões de dólares só do senhor Elon Musk, falta da plataforma do senhor Trump, falta também da brasileira americana que foi ameaçada de morte, perseguida, também os repórteres que se encontram no exílio. Ele vai ter que arcar com todas essas lides contra a humanidade. É um perverso, um louco, um lunático. Alexandre de Moraes, mas ele é muito esperto, então de louco não tem nada. E não adianta dizer que ele está fora de si, porque nós o enquadramos. Ele, Carmen Lúcia, Além Magnifici, Dino, chegou para todos. Maiores informações entraremos em contato. Por favor, viralize isto. Ali Khamenei não existe mais. Ele é óbito. Óbito. Ele e outros mulãs. A primeira-dama do Brasil prestou depoimento no Supremo Tribunal Federal e o que ela disse pode acabar com o governo Lula. Não foi depoimento fechado, não foi por escrito, foi presencial, sob juramento perante os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. O segundo depoimento judicial, divulgado na quinta-feira, revela 2,1 mil milhões de dólares foram bloqueados. 23 propriedades, 412 contas bancárias em 7 países. E na sexta-feira de manhã a Polícia Federal começou a escutar as ordens de apreensão e subscreve o canal, ativa e subscreve o canal. Ativa o sininho e deixe o like, porque nos próximos minutos vai perceber que esse depoimento pode ser o fim de Lula e porque a Janja entregou tudo. Eu li os documentos desde que foram libertados. São 89 páginas de transcrição, mais de 340 páginas de anexos, e o que encontrei é explosivo. A primeira-dama não só respondeu às perguntas, ela trouxe documentação, comunicação internas, registros financeiros cobrindo 8 anos. E os ministros do Supremo emitiram uma ordem de emergência 4 horas depois dela ter saído do tribunal. Isso não acontece. Deixe-me mostrar-te o que ela disse. Contexto rápido. Janja, primeira-dama desde 2023. Socióloga, ativista, casada com Lula. Manteve sempre um perfil discreto em questões financeiras. Até o momento, a questão foi intimada a depor no âmbito de investigação sobre movimentos financeiros suspeitos, envolvendo contas offshore ligadas ao Palácio do Planalto. Linha do tempo, versão rápida. Há 2 semanas, o Supremo Tribunal Federal concordou em ouvir argumentos
emergenciais sobre se bens apreendidos poderiam ser mantidos durante recursos pendentes. Há 10 dias, a PGR apresentou uma moção solicitando depoimento conjugal, argumentando que Janja tinha autoridade de assinatura em 18 contas offshore há dias, né? O tribunal deferiu a moção, apesar das objeções. Quarta-feira, Janja entrou no edifício do Supremo Tribunal por uma entrada privada, às 7h14. Não saiu até às 18h47. Esse é o cenário, o que ninguém esperava. Ela não invocou o privilégio conjugal, não ficou em silêncio, respondeu a tudo. A sua equipe jurídica sentou-se lá a assistir. Segundo os repórteres presentes, o advogado principal parecia fisicamente doente na pausa do almoço. Quando ele terminou, o presidente do Supremo convocou uma conferência imediata. 4 horas depois, ordem de apreensão de emergência. Sexta-feira de manhã, a Polícia Federal se moveu agora os documentos, as evidências. Primeiros documentos arquivados quinta-feira à noite. Peguei as páginas, 47 diz. Citando aqui, a testemunha forneceu prova documental. 23 transferências eletrônicas, originadas de contas mantidas em conjunto com seu cônjuge, totalizando 2,1 mil milhões de dólares, dirigidos a entidades receptoras no Paraná, Suíça e Ilhas Seychelles, Caimã, entre março de 2025 e janeiro de 2026. Esta não é a minha interpretação, é que está escrito, o que significa. Já tinha registros mostrando para onde o dinheiro foi depositado de ordens de congelamento federal, deveriam ter impedido transferências. Mas aqui está o que me apanhou. A página 112, seção diferente, ela trouxe comprovativos, confirmações bancárias reais, com carimbo de data e hora, mostrando que transferências aconteceram depois de um congelamento original de bens. Foi ordenado em novembro. Junte isso, alguém moveu dinheiro enquanto o tribunal disse que não podiam. Eu pensei, por isso 3 vezes, o padrão é claro. Dia 14 de novembro de 25, o tribunal ordena congelamento de bens pendentes. Julgamento, 19 de novembro, 3 de dezembro, 2,1 milhões se moveram, dezembro a janeiro. 840 milhões adicionais através de uma empresa em Delaware. Tudo documentado. Agora o que ninguém está a cobrir, página 189, anexo K. Janja testemunhou que foi solicitada a assinar autorizações de transferência sem conhecer o seu conteúdo. Citação de transcrição. Disseram-me que eram assuntos comerciais de rotina. Assinei onde indicaram. Não sabia que os fundos estavam sujeitos à ordem judicial. Leia isso outra vez. Não sabia que os documentos estavam sujeitos
a ordem judicial. Leia isso outra vez. Isso muda tudo. Ela está alegando que não sabia, mas trouxe a prova de qualquer maneira. Seu advogado tentaram impedi-la de entregar o apenso K. O juiz indeferiu e ela submeteu voluntariamente. Depois disso, o documento mostra a assinatura dela, datada de 22 de novembro, 5 dias após o congelamento. Ora, aqui está onde fica complicado. Página 203. A explicação dela: testemunhou que no início de janeiro descobriu discrepância entre o que lhe disseram e o que realmente aconteceu. Ela consultou advogado independente, não a equipa jurídica da família. Esse advogado aconselhou-lhe sobre a potencial exposição criminal. Se ela não comparece, ela escolheu cooperação. A documentação nota a testemunha demonstrou o padrão consistente de fornecer informações contra aparente interesse pessoal e familiar, sugerindo que a avaliação dá a credibilidade possa favorecer-me. Consequência, entre parênteses, entre aspas, consequência, o presidente do Supremo ordenou revisão de conformidade imediata. A Polícia Federal, encarregada de executar apreensões em todas as propriedades ligadas às transferências suspeitas, 23 locais em 6 estados e 3 países. Bom, esse é o relatório com as informações estabelecidas pela OCRIM Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, pela falsa testemunha que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e todo o seu primeiro, segundo, terceiro escalão, que o acompanha desde o momento que ele assumiu o comitê chinês, tráfico de fentanil, máfia, Rota da Seda. Ele se estabeleceu para o delipêndio, para fazer o Brasil uma Cuba, uma Venezuela, e se estabelecer 17 países nessa trajetória de lobotomia e roubo qualificado, favorecendo parte da população através de funcionarismo público. E todos os funcionários públicos engajados no crime de delipêndio da República Federativa do Brasil, do Tesouro. Ou seja, você funcionário público dos ministérios, vocês, âncoras, todos vocês que receberam pagamento da estrutura do governo federal do Brasil, narco-governo Brasil, estão todos engajados como se fossem uma grande OCRIM, Foro de São Paulo, Grupo de Puebla. Todos serão levados ao pelotão de fuzilamento ou à prisão perpétua, por se tratar de terroristas. Todos engajados na guerra atômica nuclear que reivindicou o Brasil em conluio com a Rússia, a China e o Irã. Então o Brasil decretou guerra atômica nuclear contra os Estados Unidos da América, contra 125 países do Tribunal Penal Internacional signatários ao combate destes amotinados espias sabotadores que ocupam a membresia do funcionário público da República Federativa do Brasil. E vocês estão enquadrados nessa lei. Torno a repetir. Você, funcionário público, em 27 estados
E 5.070 municípios, governadores e prefeitos estão todos dentro dessa lei.